É, jovens, e agora, hein? Lascou, hein? Como é que vai ser? Acabou pra todo mundo? Como é que vai ser? Vamos conversar sobre isso aí. E aí, jovens, como é que tá, hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Portotec. Jovens, eu tô de óculos escuros porque eu tô com uma irritação no olho de cá e meu olho tá muito vermelho. Dane-se. É isso. Tô de óculos escuros porque eu... Bom, jovens, vamos conversar aqui hoje sobre... Tem muita gente me mandando mensagem, gente demais me mandando mensagem, mas eu vou ser bem honesto pra vocês. Nós já estávamos mais ou menos por dentro que isso ia acontecer há mais ou menos uma semana atrás. Uma semana? Uns 2 meses atrás, tá? A Xiaomi finalizou por completo o programa Beta China, tá? Vou falar assim, tem outro nome, é Beta interno, né, e tal, Beta fechado e tal. Eram as atualizações diárias que certos smartphones recebiam, tá? Que é bem bacana e todos os recursos vinham antes na Beta China, tá? Não são todos os smartphones que tinham a Beta China, tá? Não são todos, que não eram todos os smartphones que tinham a Beta China. Para ter a Beta China, o smartphone precisava ser ligado ao programa e precisava ter versão chinesa, tá? Tanto que a gente tem muito smartphone da Xiaomi que tem versão chinesa e não tem Beta China. A linha Mi 12, por exemplo, quase toda, ela não tem Beta China, ela só tem a atualização que foi a substituta da Beta China agora, que é a .dev. Eu vou explicar um pouco sobre o que era a Beta China, o que é essa .dev, tá? E o que eu acho, pelo que eu vi nas notícias, o porquê que a Xiaomi cancelou esse projeto, tá? Então já desce aí, dá o like, inscreve no canal e vamos conversar. Jovens, antes, eu sei que tem gente que tá aí desesperado que acabou a Beta China e tem um pouco X3 NFC. Isso não faz o menor sentido, tá? Eu vou explicar para vocês o porquê que isso não faz o menor sentido. Jovens, alguns smartphones têm o programa Beta China. Por exemplo, eu tenho um exemplo aqui, que é o meu Poco F3, tá? Meu Poco F3, eu uso nele a Beta China. A última versão que saiu foi a 22.10.16 ou 10.16.22, eu não sei, um negócio assim. Foi a última atualização que saiu no dia 26/10, tá? Foi a última atualização da Beta China. E aí o que acontece? Todos os recursos vieram nela primeiro, tá? Vem nela primeiro. Tanto que se você pegar a .dev e pegar a Beta China, elas têm inúmeras diferenças, tá? Muita diferença mesmo. E aí, o que acontece? Vou explicar primeiro a Beta China. Jovens, o programa Beta, ele foi iniciado há muitos anos, cara. Muitos anos. Eu nem sei quando ele foi iniciado. Para vocês terem ideia, o Redmi Note 7, o Redmi Note 4X, ele tinha Beta China. O Redmi Note 5 Pro, o Redmi Note 5 tinha Beta China. O Redmi Note, eu acho que só a linha Redmi Note 6 que não teve, e depois a linha Redmi Note 7 toda teve Beta China. Tanto o Note 7, o 7A, o 7 Pro, todos eles tiveram ROM China. Depois vem a Redmi Note 8. O Redmi Note 8 e o 8 Pro tiveram Beta China, versões chinesas. Depois veio a linha Redmi Note 9, que aí acabou. Aí o Redmi Note 9 tinha uma versão chinesa, que é o Redmi 10X, mas que a ROM não era 100% compatível. E Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro, só tinha o Pro 5G, que é o mesmo Mi 10T Lite. Então, vocês já perceberam que a Xiaomi começou a trocar o nome dos smartphones, lá fora e aqui. E a maioria das vezes eles eram diferentes, tá? Por exemplo, Redmi Note 9 Pro 5G. Ele tinha uma câmera de 108 megapixels. O Mi 10T Lite, que é a variante global
do Redmi Note 9 Pro 5G tem uma câmera de 64. Então eles são o mesmo smartphone, mas com sistemas incompatíveis, tá? Beleza. Aí a Xiaomi lança a linha Mi 11 e na linha Mi 11 ele lança o Mi 11X, Poco F3, Redmi K40, que são exatamente o mesmo aparelho. E já aí a ROM tem compatibilidade com todos eles, tá? Se você compra um Redmi K40, você consegue pôr a ROM do Poco F3. Se você consegue comprar um Mi 11X, você consegue pôr a ROM do Poco F3. A diferença é que o Mi 11X não tem NFC, tá? Mas a ROM funciona normal. Bom, gente, e aí a gente entra. O que é a Beta China, então, Ciro? A Beta China é um programa de beta testers, tipo o Mi Pilot que você conhece aí. Só que o que acontece? Ele soltava 4 atualizações por semana. Então saía uma atualização segunda, terça, quarta, quinta e parava. Aí ó, que entrava segunda, ele lançava uma atualização segunda, terça, quarta, quinta. Era a beta diária que eles falavam. E aí o que acontece? Nessas atualizações, eles trabalhavam estabilidade do sistema, correção de bugs, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Com isso, jovens, o que acontecia? A galera aprendeu a instalar ROM. Eu mesmo ensinei aqui bastante a galera a instalar ROM, tá? E a Xiaomi ficou ofendidinha, eu acho, de a galera tá usando os recursos antes, que eu acho uma palhaçada sem tamanho. E a Xiaomi também, ela quer implantar a Dev, tá? Ela quer implantar a Dev, porque a Dev é o quê? Ela promete uma atualização semanal. Mas na verdade não é isso. Tem aparelhos aí que tem 2 semanas que não sai atualização, 1 mês que não sai atualização Dev, tá? Por quê? Já é uma ROM mais trabalhada. A Dev já é uma ROM mais fechadinha. Já é uma ROM mais estável. Não estou falando que a Beta China ela é instável. A Beta China, ela é uma ROM que ainda está em construção. Ela é um sistema que ainda está em construção, tá? Apesar que eu nunca tive problema com Beta China, cara. Nunca tive problema, tá? E por ela ser uma ROM que ainda está em construção, ela era mais sujeita a bugs, tá? E acabou que no final das contas, não só os usuários, pelo menos isso que eu li no site do Xiaomi UI, não só os usuários inscritos no beta estavam usando a ROM. E aí entra aquela galera. Aí entra aquela galera que começa a reclamar de bugs em ROM beta. Gente que não é inscrita no programa, tá? Começa a reclamar. Só que não reclama no feedback. Vai reclamar nas redes sociais. Vai reclamar no... Sabe? E aí, jovens, aí entra a grande chateação do negócio, tá? A Dev, jovens, a ROM Dev, deixa eu explicar, que é agora a substituta da Beta China, ela é uma ROM que não tem um quadro de atualizações muito grande. Ela não atualiza 4 vezes por semana. Ela vai atualizar 1 vez por semana, 2 vezes por semana, e ela só atualiza quando vem novidade, tá? Tipo assim, tem um novo layout no Game Turbo, aí ela atualiza. Que nós conseguimos implantar um novo layout, uma correção de bug aqui na galeria. Aí ela atualiza. Nós estávamos com problema na dev anterior aqui da câmera que fechava sozinha. Só lança outra atualização quando corrige. E o tempo para essas atualizações ele não é bem definido, tá? O que a Xiaomi prometia era uma atualização por semana da dev, só que na verdade não é isso que acontece. Do Poco F3, por exemplo, tem quase 1 mês que não atualiza a dev. Bom, jovens, e aí onde que isso vai impactar, tá? Onde que isso vai impactar? Eu já expliquei mais ou menos aqui o que é uma, o que é outra, e agora nós vamos saber onde que isso vai impactar. Você que está aí com o seu Poco X3 Pro aqui, você não precisa preocupar com nada, tá? Porque isso não vai afetar em absolutamente nada a sua vida, certo? Isso vai afetar a vida de quem tem smartphones com versão chinesa e usa a Beta China, como eu, como Blindado e como outras pessoas aí, tá? Então, essas pessoas que usam a Beta China como ROM diária vão ter que migrar para Dev em algum momento. Por que isso, Ciro?
Porque nós temos aqui na última versão da Beta China, correto? Só que o que acontece? Acabou o suporte. Então os problemas que essa ROM veio, se é que eu até agora não vi nenhum, mas os problemas que essa beta veio, os problemas que vieram nessa beta vão permanecer aqui e não serão corrigidos. Então você tem aí uma ROM que não vai ter continuidade. Uma ROM que não vai ter continuidade. É a mesma coisa que você está usando XP aí no seu computador. Windows XP no seu computador. É um sisteminha bacana, sisteminha levinho, mas não tem continuidade. E eles pararam a beta justamente agora porque a próxima dev, segundo informações, não é o Ciro que está falando, já vai vir com Android 13, tá? E também tem toda a preparação da MIUI 14. Então aí, jovens, já entra outro problema. Quando você tem a beta China, quando você tinha a beta China, soltou a MIUI 14. Já saía uma build de beta China. Você já instalava, já usava. Agora não. Agora você vai ter que esperar sair a dev da beta China, a dev com a MIUI 14 para poder instalar, tá? Para quem tem bootload desbloqueado, né, e tal. Agora, você tem Poco X3 Pro, Poco X3 NFC, Redmi Note 9S, Redmi Note 11, Poco M4. Aí você não precisa esquentar a cabeça não, velho. Não vai mudar em absolutamente nada a sua vida. Para quem gosta de usar Xiaomi.eu, MIUI Mix Beta também vai impactar. Por quê? Porque com o fim da beta da beta China, a Xiaomi.eu, a MIUI Mix e outras custom MIUIs baseadas nelas não atualizarão toda semana. Só atualizarão quando sair a atualização dev, tá? E aí entra aquele probleminha, né? Quando sair a atualização dev. Então quer dizer, você pode ter a Xiaomi.eu aí no seu smartphone hoje. Você instalou ela hoje aí, tá? Aí semana que vem, vou atualizar a versão da semana que vem. Aí você vai atualizar da semana que vem, não tem atualização. Só vai sair a atualização quando sair a atualização da dev. Certo? Então, jovens, eu espero ter explicado para vocês. Infelizmente, o suporte beta China até o momento foi cancelado para todos os smartphones, tá? Para smartphones que não tem versão chinesa, isso não vai impactar em absolutamente nada, certo? E para quem tem celular e usa a beta China como seu sistema padrão, que é o meu caso, vai impactar diretamente, tá? Também, jovens, impacta, eu espero que não impacte tanto na atualização de apps de sistema, tá? Porque os apps de sistema, quando eles atualizam quando atualiza a beta China. Eu espero que o programa beta de aplicativos continue, tá? Vamos esperar, porque a gente já tá vendo aí muitos aplicativos chineses que não funcionam na global, tá? Não funcionam na global ou não funcionam parcialmente na global do jeito que tem que ser, certo? Bom, galera, então é isso aí. Quem gostou, dá o like, quem inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês, fique com Deus e tchau.